É importante explicar que existe um delay muito grande, que muitas vezes o que eu falo aqui demora 20 segundos para chegar até vocês, tá? Ah, a Dona Vera também entrou. Ótimo, seja bem-vinda, Dona Vera. É... Opa, Silvana também chegou. Ótimo. Que gostoso, gente. Tá montando um grupinho. Vai ser bom. Então agora, bom, gente, antes de mais nada, muito obrigado por estarem aqui. Fico muito feliz, né? E, e a gente vai poder conversar de um tema que é bastante sério, bastante importante, né? É a primeira vez que eu estou usando esse software, então eu vou ter ainda algumas dificuldades com ele, tá? Mas a gente vai consertando, a gente vai melhorando e para tentar fazer um legal, certo? Vocês estão me ouvindo perfeitamente, eu imagino. Se tiverem qualquer problema, vocês me avisam pelo chat para eu tentar corrigir aqui, tá ok? Volume tá bom, tá tudo em ordem? Vamos começando então, tá? Eu talvez tenha alguma dificuldade também para a Silvana lá. Opa, ótimo. Silvana, agora você está me ouvindo, né? Tá com som agora? Bom, vamos caminhando, tá? Eu fiz bastante teste desse software hoje, mas eu tive alguma dificuldade para compartilhamento de telas e para compartilhamento de vídeo, certo? Então, pode ser que em alguns momentos eu me embaralhe um pouquinho aqui, vocês me perdoem, é a primeira vez que eu estou utilizando, tá? Mas de qualquer forma eu acho que o resultado vai ser bem bom, tá? Tá tudo em ordem, né? Ótimo. Então, vamos lá então. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Olha. Então, compartilhamento de tela. A gente começa por aqui, né? Eu sou do Instituto Reconciliare, né? Um instituto que criou internamente uma produtora para trabalhar alguns temas que considera importantes, certo? E um dos temas essenciais para nós é o vegetarianismo. Então, a gente criou um instituto para falar de vegetarianismo, criou essa produtora e utiliza ela para falar do vegetarianismo e da alimentação saudável. Só que junto com a alimentação saudável vem toda uma questão que a gente diz mais do que culinária, um estilo de vida, né? Porque a nossa ideia não é simplesmente ficar falando de como comer de forma saudável, certo? A gente quer falar de muito mais coisas com vocês. Em breve eu vou estar gravando a respeito de meditação, vou estar gravando sobre outros temas, tá? Tá ótimo aqui. Que bom, tô perdoado já. Laís também entrou na sala, perfeito, né? Bom, eu vou estar falando de outros temas de meditação, vou estar falando de atividade física, um pouco sobre yoga, vou falar muito a respeito de terapia ayurvédica, né, que é a medicina da Índia, e a gente vai indo, né? São temas muito legais. As pessoas que forem se ligando a tudo isso, com certeza vão ter ganhos muito grandes na vida, como eu tive, né? Eu servi de teste de tudo isso. Eu trabalhei tudo isso em mim mesmo, né? Bom, vamos lá. Em alguns momentos, eu vou gerar em vocês o que a gente chama
de desconforto psíquico, né? A gente gera um pouco de desconforto psíquico. Por quê? Certo? Porque a gente vai falar de coisas que a vida inteira a pessoa fez, a vida inteira ela considerou corretas e válidas, e de repente nesse momento a gente vem e mostra o outro lado da moeda e as coisas não eram tão válidas. E nesse momento a pessoa vai dizer, puxa vida, passei a vida fazendo isso. Isso gera um certo desconforto. Mas, por outro lado, eu também passei a vida fazendo isso. Eu me tornei vegetariano com 40 anos de idade. Estou com 44 agora. E nunca é tarde para mudar e para melhorar as coisas, né? E também, por favor, não achem que de alguma forma eu recrimino ou culpo alguém, porque isso não seria verdade. Na verdade, eu acho que cada um vai percebendo essas coisas e vai adotando o estilo de vida que acha razoável para si. E eu não estou aqui para criticar, mas eu só quero mostrar o que acontece em cada uma dessas situações, como é que tudo isso funciona, tá? Bom, então eu sou lacto-vegetariano há 3 anos, né? E por trás desse mecanismo todo que existe, onde as pessoas consomem muitas coisas que não são tão adequadas, né? Existe um mercado enorme, existe o capitalismo aí gritando alto para ajudar as pessoas, para fazer com que as pessoas consumam. A quantidade de publicidade, por exemplo, de uma Friboi na televisão não é brincadeira, né, gente? Agora, não é porque está lá que é bom, certo? Então, a gente precisa pensar muito que existe uma mola propulsora aí querendo que a gente consuma errado, certo? Mas que a gente tem que pensar com os nossos próprios valores, repensar algumas coisas, porque coisas que eles querem de nós não são tão interessantes, nem tão válidas e nem tão boas para a nossa saúde, tá? E aí, antes de começar a falar das coisas, eu queria contar uma pequena, a primeira parte de uma pequena metáfora para vocês, né? Onde Gandhi, ele no ashram dele, ele recebia as pessoas todas as semanas para... É um pouco difícil controlar tudo aqui ao mesmo tempo, viu, gente? Ele recebia as pessoas todas as semanas para conversar com elas. E as pessoas faziam filas imensas para chegar até Gandhi. Uma vez fizeram uma fila e uma mulher ficou 4 horas na fila, sabe? A hora que chegou a vez dela, ela chegou para Gandhi e disse: Bapu. Bapu era o nome carinhoso de Gandhi, né? Ele era chamado de Bapu ou de Mahatma. Disse: Bapu, meu filho come açúcar e eu preciso que ele pare de comer açúcar porque os médicos disseram que não é bom para ele. Eu preciso que ele pare. E Gandhi disse: olha, volte no mês que vem. Volte daqui a um mês. A mulher não entendeu o porquê. Ela só queria que Gandhi dissesse para o filho dela que parasse de comer açúcar, porque o filho dela respeitava muito Gandhi. Então, se Gandhi dissesse, ele pararia, né? E aí, ele mandou voltar 30 dias depois. Ela voltou 30 dias depois, pegou aquela fila enorme de novo, ficou por 4 horas na fila. E quando ela chegou em Gandhi novamente, Gandhi olhou para ela e disse... ela foi lembrar Gandhi do caso, e Gandhi olhou para ela e disse: calma, deixa eu falar com ele. E disse: meu filho, pare de comer açúcar, não faz bem para você. Aí ela olhou para Gandhi, né? Ela falou assim: mas espera aí, se era algo tão simples, por que você não fez isso há um mês atrás? E Gandhi respondeu: porque há um mês atrás eu comia açúcar, né? Então, essa consciência de primeiro fazer o correto para depois poder falar. Essa consciência que as pessoas não estão tendo hoje, porque a gente sabe que na nossa sociedade está cheio de coisa errada, mas todo mundo acha normal cometer seus errinhos, suas coisinhas, né? Se a gente quer que tudo mude, tem que começar na gente, tá?
Bom, vamos lá. As tribos, né? Vamos entender quais são as tribos dentro da alimentação. Muita gente fala assim, olha, eu sou carnívoro. Não existe isso, gente. Ninguém é carnívoro das pessoas, né, do ser humano. As pessoas são onívoras, porque elas comem carne, comem todos os vegetais, comem todos os grãos, tomam leite. Elas são onívoras, né? O carnívoro é o leão. O leão só come carne. Ele não come vegetal. Carnívoro é a onça. Esses sim são carnívoros. Nós somos onívoros, né? Depois nós temos os ovo-lacto-vegetarianos, que são pessoas que tomam leite, usam os laticínios, usam ovos e comem todos os vegetais, certo? Depois nós temos os lacto-vegetarianos, que só usam o leite e os vegetais, né? Quando a gente diz os vegetais, existe uma gama gigante de vegetais, porque nós temos também a questão dos grãos, né? A gama de grãos é muito grande. Então, a gente tem muitos vegetais disponíveis, né? Depois nós temos também pessoas que são ovo-vegetarianas, porque elas comem ovo, comem os vegetais, mas não tomam leite, tá? Algumas pessoas, inclusive, elas dizem que ser vegetariano é comer só os vegetais. Por isso que existe o termo lacto-vegetariano, ou seja, leite e vegetais. Ovo-lacto-vegetarianos, leite, ovos e vegetais, certo? A Silvana colocou aqui que nós precisamos diferenciar o que é comum e o que é normal, né? Muita coisa também é tida como normal, é tida como comum, porque dentro da nossa cultura, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre cultura, essas coisas são admissíveis e admitidas, quando na verdade, se a gente parar para olhar de perto, elas não são legais. Vocês vão ver no desenvolvimento desse tema quantos detalhes existem por trás disso, né? Bom, então temos os lacto-vegetarianos, os ovo-lacto-vegetarianos e temos também os veganos, tá? Os veganos são aqueles que não usam nada de origem animal. Então, gente, uma pessoa vegana, ela não usa um tênis de couro. São aqueles que fazem campanha contra os casacos de pele, que, aliás, eu acho uma aberração usar um casaco de pele, né? É pegar a parte que foi de outro ser e se revestir com aquilo, né? Bom, mas de qualquer forma, os veganos eles não utilizam nada de origem animal, nem ovos, nem leite, nem carne, nem pele, nem nada. Também fazem campanha contra animais de circo, porque há uma escravização do animal, um abuso para com ele. Então os veganos eles são contrários a absolutamente tudo isso, tá? Eu já digo para vocês, eu sou lacto-vegetariano e não sou absolutamente radical, porque se vocês me chamam, por exemplo, Fábio, vem no meu aniversário, tá? Eu chego lá, eu sei que o bolo tem ovo. Eu raramente como ovo, né? É muito raro. Mas eu não vou fazer desfeita naquela situação de não comer um pedaço de bolo, tá? Evito as coisas de couro, não tenho mais prazer nenhum em comprar coisas de couro, sabe? E carne e ovo não entram na minha casa, no meu espaço. Eu cozinho sem eles, tá? Bom, vamos continuando. Aí eu gostaria de dar alguns referenciais assim para vocês de onde buscar informação. Existe um vídeo chamado A Carne é Fraca, tá? Que é muito interessante para que vocês usem como referência. E outro que chama também Terráqueos. Já aviso que são vídeos fortes, tá? Aparece muito abate de animais, é uma coisa muito assim dura de se assistir, tá? Mas eu acho que quando a gente participa de um determinado processo,
a gente deveria ter até a obrigação moral de entender esse processo de ponta a ponta. Tá? É como se um político que desvia dinheiro, ele não quisesse ver aquela pessoa que está sofrendo no SUS, porque ele sabe que ele é coautor daquele sofrimento, né? Então, as pessoas às vezes não querem ver o animal morrendo, não querem saber como é feito, elas querem consumir a carne, mas se elas não consumissem, ele não estaria morrendo na ponta. Então, a gente tem que saber que se a gente participa de um processo, a gente tem que entender esse processo e a gente deveria, ao menos, procurar participar só daquilo que a gente está de acordo com o processo de ponta a ponta, né? É uma questão de levar a ética até as últimas consequências, né? Bom, então vamos lá. A razão 1 pela qual eu acho que as pessoas deveriam abandonar o consumo da carne é a saúde. Eu vou dar algumas razões para vocês. A razão que normalmente mais importa para as pessoas é a questão da saúde. Na questão da saúde, nós temos fatores que nos fazem bem ou nos fazem mal, que são de natureza endógena ou exógena, né? Questões endógenas são aquelas que já são do nosso próprio organismo, e exógenas, coisas às quais nós nos expomos, né? A Silvana está colocando aqui que ela é vegetariana por compaixão. Se carne desse em árvore, eu comeria, ela está colocando. E eu concordo. Eu também. Essa é uma das grandes razões. A compaixão é uma das grandes razões. Mas, quando a gente quer que as pessoas se sintam tocadas e partam para essa postura, Silvana, é importante a gente falar por todos os caminhos, a gente falar da saúde, falar da sustentabilidade, da espiritualidade, falar do direito do animal, da compaixão para com eles, falar de tudo isso, porque às vezes uma das coisas não toca a pessoa. Quando você fala por 5 vias diferentes, você tem mais chance de que a pessoa mude de opinião. Mais uma pessoa aqui conosco. Que bom. Monadier. Eu sou lacto-vegetariana pelos animais. Entretanto, desde pequena eu sempre tive nojo de comer carne. Acho que meu destino era o vegetarianismo mesmo. Que bom. Que bom. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos na nossa saúde, então, fatores endógenos e fatores exógenos, certo? Nós podemos fazer mal para a nossa saúde pelo estresse, nós podemos fazer mal pela poluição, mas nós também podemos fazer muito mal pelo que a gente põe para dentro, né? E a gente precisa controlar muito melhor o que a gente põe para dentro. Existe um grande número de doenças relacionadas ao colesterol, e colesterol é gordura animal. Ou seja, você tem o colesterol fabricado por você mesmo, mas existe a ingestão de colesterol, coisa que o vegetariano fica livre. Tá? A questão do consumo de proteína animal também acidifica o organismo. E a acidificação do organismo está super comprovada que é um elemento de câncer. É um elemento que te conduz a câncer, certo? Então, a gente precisa evitar essa questão da acidificação do organismo. A questão da obesidade. Gente, o consumo de carne, o consumo das gorduras está muito associado à obesidade. É muito mais fácil você encontrar, é muito mais comum você encontrar onívoros obesos do que você encontrar vegetarianos obesos. Mesmo porque a dieta vegetariana é muito rica em fibra, e as fibras eliminam gordura. Então, é muito legal nesse sentido também, tá? Nós temos também o seguinte, o organismo ele usa fosfatos para se alcalinizar, né? Descalcificando a ossatura. Então, quando você consome uma comida ácida, o seu organismo tem mecanismos para se alcalinizar. Só que para se alcalinizar, ele precisa de fosfatos. E esses fosfatos levam à descalcificação, tá?
E outro motivo curioso com relação à saúde é a proximidade genética que nós temos dos animais que as pessoas têm, dos animais que elas consomem, né? Um porco e um ser humano, você tem 94% igual o DNA, certo? O que faz o câncer no nosso organismo também? O que colabora muito para o câncer? Né? Quando você ingere uma célula que tem um DNA que está um pouco diferente do seu, mas o seu organismo quase que confunde com o seu, ela tem uma probabilidade muito grande de te tornar, de fazer um câncer, de iniciar um processo de câncer, tá? A Vera está colocando aqui que depois de 10 anos ovo-lacto e vegana, agora ela é crudivorista e higienista. Crudivorista já é um outro bate-papo que a gente vai ter aqui também, onde eu vou poder explicar para vocês como é que as enzimas funcionam, como é que funciona a nossa microbiota, né? Que são assuntos também muito importantes. Bom, então, existem todas essas questões. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que fez medicina. E essa pessoa falou para mim, olha, eu comia carne de porco, até o dia que eu vi um porco aberto em cima de uma mesa para uma aula. E por dentro, o porco é igualzinho um ser humano. Sabe? Coloração dos órgãos, dimensão dos órgãos, é muito parecido. Tanto é que quando, nas faculdades de medicina, eles não têm peças para estudar o ser humano, eles usam porcos, certo? Bom, continuando. Ainda dentro dessa primeira razão. As coisas que se dizem contra o vegetarianismo são bobagens gigantes. A primeira bobagem gigante é a seguinte, que o vegetarianismo ele vai te reduzir a quantidade de proteína. Isso é uma besteira sem tamanho. Tá? O maratonista mais velho do mundo se aposentou há pouco tempo, com 102 anos, correndo 42 quilômetros, sendo vegetariano a vida inteira. Se fizesse mal, essa pessoa não durava esse tempo, né? E muito menos teria praticado maratona até os 102 anos de idade. Tá? Não nos faltam proteínas. As proteínas de origem animal de origem vegetal são fantásticas. Você pode comer grão de bico, você pode comer lentilha, você tem uma série de coisas que você pode comer. Você não vai ter necessidade nenhuma de partir para proteína animal, certo? O gorila, é bom lembrar que um gorila, com todo aquele porte físico enorme deles, né? Eles só comem folhas e bambu e coisas assim, né? Então, não comem carne. Se sem comer carne a gente não conseguisse criar massa muscular, então o gorila seria fraquinho, certo? Então, não tem sentido. E essa história, então, das proteínas é uma lenda, tá? As carências mais comuns que o ser humano tem, e isso tanto os onívoros quanto os vegetarianos precisam sim se preocupar, é vitamina D, que é a mais comum, praticamente todo mundo tem deficiência de vitamina D, a questão do ferro e a questão da vitamina B12, certo? E o complexo ômega, tá? A vitamina B12 você também vai conseguir a partir de uma alimentação muito diversificada. Não adianta você querer virar vegetariano se você come só meia dúzia de vegetais. Aí não dá certo. Você tem que ter uma alimentação muito variada, muito diversificada. Você vai conseguir de vários vegetais legais a B12. E no caso do ômega, que as pessoas também se preocupam, e com razão, né? Você consegue da linhaça. O óleo de linhaça é fantástico para te repor ômega 3, ômega 6 e ômega 9, que é o complexo ômega, tá? E o complexo ômega tem uma função muito importante para a sua tireoide e para a sua produção hormonal. Então, uma coisa que eu acho muito legal, coloca cápsula de óleo de linhaça na sua alimentação, tá? Pessoal, podem ir perguntando. Eu estou aqui acompanhando os comentários, tá? Bom, e vou continuando.
ainda dentro da saúde, né? Gente, a gente precisa pensar que o homem moderno, dentro da história do mundo, né, que começou há 5 milhões de anos atrás, o homem moderno só está pisando a face da Terra, segundo a antropologia, né? Só estamos pisando a face da Terra há 100 mil anos. O nosso organismo, durante todo esse período, a gente realmente foi lá um homem das cavernas, né? Comíamos carne, comíamos muita carne de caça, mas o nosso organismo foi se desadaptando do consumo de carne. Nós não temos mais presas, certo? O nosso intestino é extremamente longo, perto de um animal que é carnívoro realmente. O intestino de um leão, ele tem 5, 6 metros de comprimento. O intestino do ser humano dá 12 metros de comprimento. Então, a nossa digestão é muito mais longa, é muito mais demorada do que a de um leão. A carne, depois de um certo período no intestino, ela começa a liberar muita toxina. Tá? Nós não temos mais presa justamente porque o nosso organismo não está mais adaptado ao consumo da carne. As pessoas vão dizer, ah, não, é natural. É natural, tudo bem, foi natural até aqui, mas nós estamos em processo de desadaptação, né? Vocês vejam, por exemplo, para que serve o apêndice no ser humano? O apêndice, ele é um órgão vestigial que estava ligado à digestão da celulose. A gente não consome mais celulose, né? Então, o apêndice perdeu o sentido. Os órgãos vão perdendo o sentido e o nosso organismo está em evolução, né? Nós estamos nos desadaptando do consumo da carne. Eu tenho que ficar pulando entre telas aqui, eu fico meio perdido de vez em quando, gente. Nós também não temos mais garras, certo? Não temos presas. E a nossa mastigação, ela tem movimentos laterais. O movimento que os carnívoros têm é sempre movimento de corte, é um movimento de cima para baixo. Não existe esse movimento no leão e na onça. E nós temos o movimento da mandíbula típico da maceração dos vegetais. Então, o nosso organismo, nitidamente, qualquer biólogo pode dizer para vocês, o nosso organismo não está mais, ele está se desadaptando e não é mais o apropriado para nós o consumo da carne. Tá? Nós temos enzimas digestivas em nossa saliva. Só os carnívoros, os animais próprios para consumo de carne, eles não têm. Tá? O nosso intestino, como eu disse, delgado, é 13 vezes o tamanho do nosso tronco, enquanto nos carnívoros é 5 vezes o tamanho do tronco. Tá? Então, se vocês começarem a procurar estudos a respeito de tudo isso, vocês vão encontrar médicos e tudo mais que dizem que não, deve sim consumir carne, né? Não tem problema nenhum, mas para cada estudo que endossa o consumo da carne, vocês vão encontrar mais 10 falando contra. Tá? Lógico que existem pessoas ainda pensando como lá atrás, certo? Então, eu posso te mandar depois, viu, Silvana, qualquer material que você precise. Eu estou acompanhando uma apresentação minha aqui, até vou compartilhar para a Silvana dar uma olhadinha, tá? Olha, Silvana, eu tô ao mesmo tempo que estou falando, eu estou acompanhando o material aqui, ó, tá? Mas como fica muito difícil ir compartilhando essas telas, eu vou simplesmente falando delas e depois eu volto aqui para nossa imagem, tá? Às vezes eu clico no lugar errado. Gente, esse software de apresentação aqui é uma bagunça. Bom, então, continuando, né? Vocês vão encontrar, sim, estudos que dizem, não, pode consumir carne, é bom para você. Mas para cada um que vocês encontrarem, vocês vão ver um monte de estudos dizendo pare de consumir, tá? Bom, outra coisa muito importante aqui, que eu acho legal colocar para vocês. Existem provas, a medicina tem trabalhado muito
em cima de, ao invés de tentar provar se uma coisa funciona ou não, ela vê as pessoas que estão usando aquilo e vê os resultados que essas pessoas estão tendo, né? Ao invés de tentar analisar se vai ou não dar resultado, eles veem se está ou não dando resultado. E uma prova contundente de que o vegetarianismo é fantástico é o seguinte: os veganos, os vegetarianos, os hindus, os budistas, os jainistas, os rastafaris, os adventistas, são grupos estatisticamente privilegiados com relação a problemas cardíacos, incidência de câncer e de outras doenças. Então, se vegetarianismo fizesse mal ao invés de fazer bem, esses grupos teriam mais problemas de saúde do que nós, certo? E não é o que acontece do que nós. Eu também vegetariano, mas teriam mais problemas do que os onívoros. E não é o que acontece. Eles têm uma saúde melhor do que a dos onívoros. Tá ok? Bom, vamos continuando. Deixa eu ler aqui. Muito obrigado. Paralelo entre psiquismo e alimentação. A gente vai longe nisso hoje, viu, Silvana? A gente vai falar bastante disso, mesmo porque existe uma relação muito grande entre a quantidade de micronutrientes e macronutrientes que você consome e a forma como você fabrica seus neurotransmissores e seus neuroreceptores. Então, a alimentação tem, sim, um grande impacto na questão comportamental, ela tem, sim, um grande impacto na sua qualidade de vida. Tá? E Monadier aqui diz: eu acho que os humanos permanecem comendo carne por uma questão de costume, uma questão cultural. Não tenha dúvida. Mas essa questão cultural, a gente só vai conseguir mexer com ela a partir do momento que exista um esforço de determinados grupos. Eu me sinto parte desse esforço, né, para mostrar para as pessoas que isso tudo pode e deve ser feito de uma forma diferente. Tá? Vamos lá, vamos continuando aqui. Bom, observe então o seu entorno e teste em si mesmo o vegetarianismo. Isso é muito importante, né? Eu costumo dizer, até tenho muitas amigas vegetarianas, é mais fácil uma mulher se tornar vegetariana por um motivo que eu não consigo explicar direito, mas é mais fácil uma mulher se tornar vegetariana do que um homem, né? Então eu tenho várias amigas vegetarianas e até a pele dos vegetarianos, o cabelo dos vegetarianos fica diferente, fica mais bonito. Gente, é menos toxina, é menos sujeira no organismo, é mais fibra. A fibra limpa seu intestino, ao invés de ser uma carne que vai estar revestindo as paredes do seu intestino e diminuindo sua possibilidade de absorção de micronutrientes. Então, é toda a diferença do mundo, tá? Vou aproveitar e vou mostrar para vocês rapidamente o vegetariano de 102 anos. Olha um pouco, gente, que se isso daqui não é maravilhoso, ó. Eu acho fantástico. Né? Estão vendo aí? Que legal, né? Não podia ser de outra nacionalidade, tinha de ser indiano, né? Então, vocês podem procurar por ele na internet também, vocês vão ter vários artigos falando dele, tá? Bom, continuando. Então, este daqui também é outro vegetariano famoso que eu acho legal mostrar. Olha aí, ó. Depois dizem que quem é vegetariano não tem massa muscular. Dá uma olhadinha se ele não tem massa muscular. O tamanho da criatura, né? E esse filme é super famoso, vocês podem assistir também. Infelizmente, esse vegetariano que eu estou mostrando agora, ele morreu, né? Mas por que ele morreu? Gente, isso é importante também a gente falar. A gente não pode confundir as coisas. O fato de ser vegetariano não dá à pessoa o direito de fazer uma série de outras bobagens com o organismo. Essa pessoa, por exemplo, que eu acabei de mostrar, é um vegetariano, só que durante muito tempo utilizou esteroide anabolizante e utilizou vários tipos de proteína. Normalmente essas pessoas que malham usam, por exemplo, whey protein,
como proteína para ganho de massa. A gente não pode misturar as coisas, né? Então você tem que ser vegetariano, mas você tem que ter as outras condutas da sua vida corretas também, né? Bom, continuando, né? Uma coisa muito importante que a gente precisa explicar sobre vegetarianismo é o seguinte. Vou compartilhar outra tela com vocês. Então, queria que vocês observassem bem. Olha, na tela da esquerda, eu tenho um processo de produção de vegetais por hidroponia. Como é que funciona esse processo? Vocês veem que são calhas, essas calhas ficam inclinadas, certo? E numa ponta da calha que fica mais alta, é depositada a água, é jogada a água com adubo químico. Essa água corre por essa calha, passando pela raiz dos alimentos e cai em um coletor, certo? O que é posto nessa água? O que é posto nessa água é adubo químico, tá? No processo, isso no processo da esquerda. No processo da direita que vocês estão vendo, a planta está sendo cultivada no solo, com compostagem, sendo plantada em mândala, ela está recebendo todos os cuidados que ela deveria receber. Aí o que acontece, gente? Acontece o seguinte, no processo, deixa eu cortar aqui esse compartilhamento de tela agora, voltar para cá. No processo da esquerda, onde você tem hidroponia, o adubo químico não tem nele os micronutrientes que você tem no solo. Você não tem adubo químico com magnésio, por exemplo. Você não tem com cobre, com zinco, com uma série de coisas que são importantíssimas, inclusive para a bioquímica em nível cerebral, em nível de produção de neurotransmissores e de neuroreceptores, tá? Então, o que acontece? Você comendo plantas que não são orgânicas, que são cultivadas dessa forma atual, essa agricultura convencional de hoje em dia, você está comendo plantas extremamente pobres, que não fornecem para o seu organismo a matéria-prima necessária para que ele reconstrua os tecidos dele, para que ele realmente afine, regularize a sua bioquímica em nível de hormônios, em nível de neurotransmissores e neuroreceptores. Então, isso afeta, sim, muito o comportamento, tá? E você também tem uma questão aí, que é a seguinte, na agricultura, só que aí vem a questão do capitalismo, né? É muito mais fácil você produzir com adubo químico do que produzir sem pesticidas, sem agrotóxico e com um adubo orgânico com compostagem. Mas a gente tem que procurar na nossa alimentação o alimento orgânico. Isso é essencial, importantíssimo, tá? Bom, e a agricultura orgânica é economicamente viável, tá? Eu já vou mostrar para vocês por quê logo mais. Bom, nós somos os campeões mundiais, gente, no uso de agrotóxico. Olha que bonito. Mais uma coisa que o Brasil é campeão mundial. Nós também tivemos o maior desvio de dinheiro que o mundo já viu e a gente também ganha no uso de agrotóxico. Que bonito tudo isso. Vamos lá. Nós utilizamos 5,5 litros de agrotóxico, tá? 5,5 litros de agrotóxico por habitante do país por ano. Isso te dá uma cota, se você pegar 5.500 ml e dividir por 52 semanas, te dá 106 ml de veneno para consumir por semana. Bom, aí vem gente e faz a seguinte colocação. Aí é que tá. Consumir vegetal é um perigo. Tá cheio de veneno. Então eu como carne. Então, eu queria contar uma coisa para essas pessoas, tá? A coisa é a seguinte. Nos animais, as toxinas, as coisas tóxicas, as coisas ruins, elas se acumulam nas gorduras. E o boi come soja, come uma série de coisas que se acumulam na gordura do boi, tá? Então, as pessoas que consomem vão comer o agrotóxico da mesma forma,
consumindo carne estão consumindo agrotóxico, além de estarem consumindo uma quantidade enorme de hormônios que são dados para esses animais, além de estarem consumindo antibióticos. Tá? Bom, voltando lá então. Nós temos 106 ml de veneno e eu costumo também brincar com o seguinte, eu digo, olha, e alguém está consumindo o meu, porque eu não consumo. Tá? Graças a Deus, eu não consumo. Vamos lá. Nesse momento aqui do workshop, quando eu dou o workshop presencial, eu faço uma paradinha e sirvo um lanche vegetariano para que as pessoas vejam que delícia pode ser um chancliche feito em casa, um baba ganoush feito em casa, né? O quanto essas comidas são maravilhosas e não deixam nada a desejar para a carne. Tá? Continuando. Outra razão importante é a questão da sustentabilidade. Vejam bem, 65% dos grãos produzidos no mundo são utilizados para rações e não para alimentação humana. Tá? É um volume descomunal, é um absurdo, 65% dos grãos. Nós precisamos produzir um volume absurdo de comida porque damos para animais. Por isso a gente precisa produzir muito. Se nós não dessemos para animais, para depois comer o animal, e nós fizéssemos uso diretamente do grão para o ser humano, né, nós precisaríamos produzir muito menos comida e não existiria fome no mundo. Então, essa é uma questão também ética muito séria. Tá? 53 bilhões de animais são abatidos por ano no mundo, certo? São 17 mil litros de água que a gente consome para produzir só 1 quilo de carne bovina. 1 quilo, 17 mil litros de água. Aí as pessoas vão dizer assim, mas como assim, Fábio? 17 mil litros em 1 quilo? Tá errado isso. Não, não tá. Eu vou explicar para vocês por que não tá. Tá? Você tem que regar a ração, colher essa ração. Você gasta um absurdo de água para regar. Você tem que lavar o frigorífico. Você tem que lavar os caminhões de transporte. Certo? Você tem que dar água para o boi beber durante toda a vida dele até chegar ao momento do abate. Então, quando você soma a água gasta regando os vegetais, a água gasta lavando caminhões, lavando frigorífico, a água gasta dando água para o boi beber, lavando os coxos, lavando tudo, e você divide quanto de água foi consumida e a carne que foi consumida, são 17 mil litros de água por quilo de carne. Gente, numa situação onde a gente está falando tanto da escassez de água, onde essa situação é tão séria, eu acho isso de uma irresponsabilidade gigante. Certo? Continuando. Ela diz aqui, tem macarrão com manjericão do meu quintal. Delícia, Silvana. Manjericão italiano, manjericão roxo. Cada coisa linda que a natureza nos dá, né? Meu Deus do céu, eu recebo minha feira, eu fico olhando para ela encantado. Eu acho que eu não devo ser o único que se emociona com a feira. Mas é de coração. Eu realmente amo tudo isso. Então, continuando. Nós temos, nesse processo de uso da água, as pessoas vão dizer assim, Fábio, o boi vai beber, mas o boi urina, volta para o lençol freático. Não é bem assim, gente. Não é, porque a gente está descarregando hormônio no boi, a gente está descarregando antibiótico no boi. Quando essa água volta para o lençol freático, não é mais uma água limpa, é água contaminada. Tá? Então, vocês têm que pensar que esse processo é um ciclo vicioso, não é um ciclo virtuoso. Né? A gente vai piorando o meio ambiente cada vez que essa água passa e faz esse ciclo, ela leva um monte de porcaria junto com ela. Tá? Continuando. Os custos ambientais acontecem no terceiro mundo. Gente, isso é muito sério. Vejam bem, quando a gente produz carne, quando as pessoas produzem carne, elas pegam todos os custos que elas tiveram para produzir,
dividem pela carne produzida, calculam o custo da carne, colocam a margem de lucro em cima e vendem, certo? Só que elas não consideram que depois elas vão ter um custo para reflorestar a área que foi prejudicada. Elas não consideram que isso prejudica mananciais, elas não consideram uma série de coisas. Imagine que você calculasse todos esses custos ambientais e embutisse no preço da carne. Imagine que você calculasse as áreas devastadas no Mato Grosso e na Amazônia. A carne teria que custar R$ 800 por quilo, tá? Assim, num chute bobo, ela teria que custar muito caro. E o que está acontecendo? Países como a Inglaterra, a França, eles sabem que esse custo ambiental é muito alto e eles não querem ficar com esse custo ambiental. Então, o que é que eles estão fazendo? Eles estão deixando que a carne seja produzida no terceiro mundo. Somos nós, os tontos, que estamos arrebentando nosso meio ambiente para mandar carne para eles, tá? E o que eles pagam pela nossa carne não considera o que a gente vai gastar com tudo o que vai acontecer com o nosso meio ambiente arrebentado. Entende? Então, a questão é muito séria, tá? Bill Gates fez uma colocação a esse respeito que foi, assim, insuportável, né? Dá vontade de dar uns tapas no cara, assim. Ele disse que todo dia ele acorda e ele agradece a Deus pelos agrotóxicos, sabe? Porque graças aos agrotóxicos é possível que toda a população do mundo se alimente, porque nós não conseguiríamos produzir comida suficiente se não fossem os agrotóxicos e os adubos químicos. Mentira, mentira. Em primeiro lugar, o problema da fome no mundo não diz respeito tanto à produção. O problema da fome do mundo diz respeito a uma quantidade gigante de pessoas que desperdiçam alimentos no primeiro mundo, enquanto os alimentos fazem falta no terceiro mundo. O problema nosso é de logística, é transportar o alimento disponível e parar de desperdiçar nos países ricos e levar esse alimento até os países pobres, certo? Se conseguíssemos fazer isso, não teríamos mais falta de alimento no mundo, tá? E segundo lugar, se nós parássemos de plantar áreas imensas para pegar esse alimento e dar para animal, para depois abater o animal, certo? Para ter muito menos comida, a gente faz um processo que converte 25 quilos de alimentos agrícolas em 1 quilo de carne. É o processo mais burro que eu já vi na minha vida, né? A gente comeu alimento agrícola e não dá tudo aquilo para o boi para depois matar o boi e ter um pouquinho de carne. Aliás, desse 1 quilo de carne, você só tem 480 gramas de proteína. O resto ali é água e gordura. Gordura entremeada nas fibras. Não existe isso de, eu vou comer uma carninha mais magra. Essa carninha mais magra está cheia de antibiótico, está cheia de hormônio, tá? Vamos seguindo, né? Então, a colocação do Bill Gates é um absurdo. Se nós queremos alimentar toda a população do mundo com qualidade, nós precisamos simplesmente parar de comer carne, né? Pegar a produção absurda de grãos e dar para o ser humano, ao invés de ficar dando para boi, né? E também tem um caso curioso para contar para vocês, que foi do presidente da Mercedes-Benz, porque um repórter chegou e disse para ele, numa coletiva de imprensa, vocês não se sentem constrangidos por fazerem parte da indústria que mais gera poluição no mundo, né? E ele respondeu, olha, se me desculpa, mas você está enganado, querido. A indústria que mais gera poluição no mundo é a agropecuária, certo? E aí eu te pergunto, você não se sente constrangido quando você come o seu bifinho? Né? Então, o Bill Gates falou uma grande asneira e o presidente da Mercedes-Benz deu uma grande bola dentro, tá? Continuando. Vamos para a razão 3 pela qual eu gostaria de
pedir para vocês, para aqueles que ainda não são vegetarianos, que, por favor, pensem com carinho na possibilidade de mudar isso, né? Na China, é a razão cultural agora, tá? Na China, eles comem muitos insetos como iguarias e também comem gatos e cachorros, né? Quando eu digo isso, as pessoas falam, pô, mas chinês é um filho da puta, né? Gente, a gente só escolheu uma vítima diferente. O porquinho, se ele for tratado como um animal de estimação, eu tenho vários vídeos disso, ele fica um cachorrinho. Ele fica um cachorrinho, ele é um doce de bichinho, certo? E as pessoas matam o porquinho. Então, qual é a diferença entre o que se faz aqui e o que se faz na China? Por favor, me expliquem. Porque eu não vejo diferença nenhuma. Sabe? É uma vida, é uma porção de consciência que está ali e que merece ter o caminho dela aqui, merece viver, certo? Então, é a questão cultural, tá? Vou mostrar, inclusive, algumas fotos daqui a pouco para vocês. Cada cultura escolhe as suas vítimas, mas não existe diferença nesse processo todo. Olha, aqui, ó, vocês veem uma foto tipicamente de um açougue brasileiro, tá? Olha como é que é lá. Esse é tipicamente um açougue brasileiro. As carnes diferenciadas ali, penduradas, né? Mas vamos ver alguns açougues de outros lugares do mundo, né? Vamos dar uma olhada em outras coisas. Olha, aqui nós temos agora um açougue na Arábia Saudita. Vocês sabem me dizer que animal é esse que está pendurado aí? Procurem identificar. Eu não sei se a resolução do vídeo fica boa, né? Esses animais são cavalos, tá? São cavalos que estão aí pendurados, certo? É um absurdo? É um absurdo. Mas é tão absurdo quanto o porco, é tão absurdo quanto a vaca. Não tem diferença, tá? Vamos mostrar outro. Vamos mostrar outro. E aqui, gente, o que vocês acham que está pendurado aqui, ó? Aqui são coelhos. Coelhos pendurados. Coelho eu acho uma coisa absolutamente sem explicação, porque é o único animal que eu vejo que a gente às vezes coloca ele no pet shop e às vezes coloca ele no açougue. Isso não tem o menor sentido para mim, né? Então, a cultura ocidental ainda não decidiu se esse animal deve ser pensado como um pet ou se ele deve ser pensado como carne. Difícil de entender. Vamos para outro. E esse daqui, gente, o que vocês acham que é? Quer ver? Olha aí. Isso é um abatedouro de cachorros. São cachorros pendurados. Tá? Bom. Então, então é uma coisa muito estranha, né? Realmente não tem o menor cabimento, é puramente cultural, certo? Em outros lugares matam outros animais. Eu queria mostrar para vocês, hoje eu vou poder mostrar ao vivo, as duas paixões que eu tenho aqui em casa, tá? Deixa eu pegar uma que está bem aqui do meu lado. Essa princesa aqui chama Madu. Ó. Ela tem quase 4 meses. É uma lindeza. Eu acho isso daqui uma coisinha de outro mundo, né? Essa é a Madu. E aqui, vamos colocar a Madu aqui do lado. E aqui, Kali, cadê minha negona? Cadê a negona do pai? Vem aqui com o papai.
Vem aqui. E essa daqui é a mãe da Madu. Ó, mãe e filha. Gente, essas duas aqui se amam de um jeito. Elas brincam tanto juntas, elas fazem uma festa. É uma alegria tão grande para uma ter a outra. Vocês não conseguem imaginar o que é isso daqui. Elas se agradam o dia inteiro, elas brincam o dia inteiro, sabe? E eu fico pensando que não existe diferença entre elas e os animais que o pessoal... Ai, obrigado, Kali, obrigado. Agora não dá para ganhar beijo, mano. Não existe diferença entre elas e os animais que as pessoas matam, né? Não existe. Bom, vamos continuando, né? Elas são lindíssimas, Silvana. Tem um xodó doido por elas, assim, né? E são extremamente boazinhas, extremamente, né? Então vamos lá. Continuando aqui, eu queria mostrar para vocês um vídeo que é de um porquinho sendo tratado, né, como pet. Estão olhando para vocês mesmo. A câmera está aqui de bem de frente. Essas duas são maravilhosas, gente. Para mim são duas filhas mesmo, sabe? Ó, esse vídeo que eu vou passar aqui para vocês através de um link, vocês podem clicar e assistir, né? Ah, eu não posso mandar link, puxa vida. Que pena, ele não me permite mandar um link para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mandar só a parte do... Ele não me deixa mandar. Que pena, gente. Olha, eu tenho um vídeo de uma francesa tratando um porquinho como pet. Vocês não imaginam como é que fica o comportamento desse bichinho sendo tratado dessa forma. É uma coisa incrível, tá? Ele beija o dono, ele agrada o dono da mesma forma que um cachorrinho, tá? Tentar novamente mandar aqui para vocês para ver se chega. Ele não vai me deixar. Ele mela o link aqui. É uma pena, gente, eu não consigo. Talvez eu consiga por aqui. Deixa eu ver. Não foi, tá? Infelizmente. Mas assim, esse vídeo mostra duas situações opostas. Mostra isso, eu deixo depois sim. Mostra um porquinho sendo tratado como pet e o comportamento maravilhoso que ele fica. E mostra os cachorros sendo tratados, sendo abatidos, que é muito pesado, tá? Continuando. Outra razão, então, é a ética e o direito dos animais, né? Por que as pessoas reclamam das pesquisas com animais, mas não reclamam do consumo dos animais? Que maluquice é essa? Né? Não pode fazer pesquisa com animal, mas pode comer? Não é assim, entendeu? Comer é tanta dor quanto, é tanta, sabe, sacanagem quanto. Aliás, eu diria até para vocês que em determinadas pesquisas talvez sejam mais justificáveis, né? Se você usasse pouquíssimos animais para de repente testar um material cirúrgico que vai ser aplicado em seres humanos, salvar vidas e tudo mais, e não para cosmético, não para coisa absurda assim, talvez fosse muito mais justificável do que criar animal para abate e consumo de carne, né? Porque isso realmente é desnecessário. É um luxinho que o ser humano acha que tem o direito de fazer, né? Vamos lá. Eles são caçados, os animais. Eles são escravos em circos, né? Às vezes são caçados por hobby, para pendurar a cabeça numa sala nos Estados Unidos e outros países, isso é muito comum. O couro e a pele muitas vezes são a razão do abate, não é nem uma questão de consumo. São tratados como plantas, quando é o caso do abate, porque eles são cultivados para abate, né?
E eles nascem já tendo a data de execução definida. Eles já sabem que nasceu, daqui a um ano está sendo morto. Isso é uma bestialidade do ser humano. É uma coisa que não tem cabimento que o ser humano faz. Tá? Tá tudo bem? Estão acompanhando numa boa? Tá fácil o que vocês estão achando do mecanismo do chat, do mecanismo que eu estou transmitindo? Fica legal? Tá num ritmo bom também? O que é que vocês acham? Por favor, escrevam para mim, tá? Vamos continuando. Aí vem uma outra questão, que é a questão da espiritualidade, né? Eu não sei as denominações religiosas de vocês, a forma como vocês pensam a religiosidade de vocês, mas no cristianismo existe uma colocação que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E não matarás. Quando ele diz não matarás, ele não está dizendo não matarás o seu semelhante. Ele está dizendo não matarás. Eu acho que isso é bastante relevante, né? Outra colocação que eu acho legal é pensar no comportamento de São Francisco de Assis. Muita gente admira São Francisco de Assis, né? Será que ele fazia tudo o que ele fazia? Chamava o sol de irmão sol, a lua de irmã lua, e depois ele dizia assim: irmã vaca, vem aqui para eu sentar o irmão porrete na sua cabeça. Eu acho que não, né, gente? Eu acho que não tem cabimento, sabe? Eu acho que do ponto de vista da espiritualidade, essas pessoas que atingiram estados mais sutis de consciência, todas elas abdicaram do uso da carne, tá? Por nada, Silvana, obrigado, digo você. Digo eu, tá? Muito obrigado para você, tá? Às vezes eu vejo a mensagem aqui e demora um pouco para responder, tem um delay, tá? Bom, outra colocação. Chico Xavier ele costumava dizer que nós temos na vida do animal a mesma função que os anjos têm na nossa vida. Eu acho isso muito legal. Acho bem apropriado também pensar dessa forma, tá? Agora vamos pensar um pouquinho em termos de religiosidade, espiritualidade oriental, certo? Para os orientais existe um conceito chamado samskara, muito semelhante ao que o espírita chama de karma, né? O que é o samskara? O samskara é assim: toda dor ou benefício que você gera para as outras porções de consciência vão voltar para você. Certo? É o retorno, é a volta das coisas. Quando você come a carne aqui, você é corresponsável pela dor lá no começo do processo. Você gerou dor para outra porção de consciência, certo? E isso, de alguma forma, vai voltar para você. Então, as pessoas que querem realmente se liberar de tudo isso, uma das grandes metas é parar de gerar dor. A gente tem que parar de gerar dor para a gente colher na nossa vida coisas bonitas. A gente tem de gerar coisas boas para a gente colher coisas boas. Participar de um ciclo de dor, de mal-estar, um ciclo antiético como esse, a pessoa está plantando algo de ruim. E esse algo ruim vai voltar. Vai voltar. Sabe? Então, vamos continuando, né? A energia que a gente traz para junto da nossa, as pessoas que gostam de pensar em termos de energia, né? Você está trazendo a energia de um animal agoniado, prestes a morrer em desespero. Imagine a quantidade de coisas que ele libera, de hormônios que ele libera para a carne dele nesse momento. E as pessoas comem isso, né? Você está trazendo para dentro de si uma coisa que não é legal para você. Então, eu realmente, gente, eu acho que
as pessoas de bom senso, as pessoas que consideram todos esses aspectos, deveriam parar de consumir, tá? Mais alguns pontos. Existe uma percepção da gente, mesmo que inconsciente, de que a gente está cometendo um erro. Mesmo que a gente não tenha todas essas informações, sabe? A gente sabe que o que a gente está fazendo é desnecessário, que dá para se alimentar muito bem abdicando da carne, né? E que a gente está gerando dor por um luxinho, por uma questão puramente cultural. Eu fui criado comendo, não vou parar de comer. Certo? Mas, poxa vida, dentro desse raciocínio, se eu for criado com alguém que fuma, então eu vou fumar pelo resto da vida. Se eu for criado com alguém que bebe, vou beber até cair. Se eu for criado por um pai que rouba, então eu também vou roubar? Não é assim. Se você for criado dentro de uma cultura, você tem toda a possibilidade, uma vez que você se dê conta de que aquilo não é adequado, de mudar o seu comportamento, né? Bom, continuando. As contrarrazões que normalmente as pessoas me colocam, né? As pessoas dizem assim, olha, eu não quero parar de comer carne. Primeiro, por hábito. Gente, hábito não é razão para nada. Hábito, a gente pode ter uma série de hábitos ruins, e o mais correto, quando a gente identifica que é ruim, né, é cortar. Aliás, dentro do que eu aprendi, hábito são coisas positivas que a gente tem na vida da gente. Vícios são coisas negativas que a gente tem na vida da gente. Tendo em vista tudo isso que eu expliquei até aqui, eu diria que consumir carne não é um hábito. Consumir carne é um vício, porque não é uma coisa positiva. Tradição familiar, tradição na minha região. Poxa vida, gente. Então, se houver uma tradição de fazer algo completamente errado, eu faço junto porque é tradição? Não, eu pulo fora, né? E comodidade. Comodidade, novamente, eu vou discordar, porque a comida vegetariana é tão cômoda, tão fácil de fazer, tão prática no dia a dia, ou mais, do que a comida com carne. A comida vegetariana, ela é inclusive menos perecível. Tudo que envolve carne é muito mais perecível, tá? Então, não é legal, certo? Continuando. E gosto. Gosto, as pessoas não querem abrir mão do sabor das coisas gordurosas, das coisas com carne e tudo mais. Gente, as comidas vegetarianas são maravilhosas. Assistam meu programa. Eu gravei um programa que eu estou editando aqui, que eu fiz um kirchari, um arroz indiano. Que coisa deliciosa, meu Deus, revestido com berinjela. O Monadia está falando aqui que para o Wicca, né, também existe a lei da retorno, que é parecido com isso que eu falei. E, gente, é engraçado, né? Todas as vertentes religiosas, elas no fundo apontam para os mesmos valores, o que torna a intolerância religiosa uma das coisas mais imbecis também que o ser humano pode fazer. A Wicca vai tratar, por exemplo, por um lado, é a lei do retorno. O espírita vai dizer que é karma. O hinduísta vai chamar isso de samskara, né? Mas de qualquer forma, que volta, volta, né? Eu costumo brincar que, olha, não é porque o animal morreu que você não vai sofrer as consequências do que você fez para ele. Muito pelo contrário, né? A carne dele vai te intoxicar, a gordura dele vai tampar suas artérias e espiritualmente você acabou de ganhar uma dívida, né? Porque você é corresponsável pela dor desse animal, você é corresponsável por todo o sofrimento vivenciado por esse animal, tá? Bom, uma coisa que as pessoas costumam falar também é que a gente vai aprendendo a fazer o errado, tá? Se vocês olharem para essa tela aqui, ó, mostrarem isso para uma criança, a criança vai brincar com a maçã e comer o coelhinho, ou ela vai brincar com o coelhinho e comer a maçã, né? Lógico, ela vai brincar com o coelhinho achando a coisa mais linda, mais fofa do mundo, né? E vai comer a maçã, certo?
nós vamos sendo forçados, instruídos. A mãe vem e diz para a criança, não, tem que comer carninha, senão você vai ficar fraquinho. Tudo errado, né? E o organismo da pessoa vai sujando e vai se acostumando a estar sujo. Sujo que eu quero dizer, gente, são as paredes do intestino com as fibras das carnes que são extremamente prejudiciais, tá? Infelizmente, nesse momento, eu não tenho como mostrar para vocês um outro vídeo, que eu também vou deixar nas descrições aqui, que é o vídeo do Luiz Antônio, uma criança linda, que ele indaga para a mãe por que tem que comer carne, por que precisa disso, sabe? E a mãe tentando dar carne para ele e ele se negando. Eu vou deixar também esse vídeo para vocês. Bom, nós precisamos de uma grande mudança cultural. E nesse momento eu queria perguntar para vocês uma coisa muito curiosa e eu vou até esperar as respostas de vocês aqui no chat, tá? Eu queria perguntar para vocês se preconceito, na essência da palavra, na essência da ideia, se existe nesse mundo uma coisa chamada preconceito, na essência da ideia. Por favor, respondam para mim. Digitem aí no micro de vocês se vocês acham que preconceito existe. Espero que esteja correndo tudo bem. Enquanto isso, eu vou pegar a Madu para ficar no meu colo, que eu adoro ficar com a Madu. A Kali está meio grande para ficar no colo, então eu estou mimando mais a Madu ultimamente. Mas respondam para mim, por favor. Preconceito existe? É uma pergunta muito importante. Está chegando aí a... O que é que vocês acham? Preconceito existe ou não existe? Eu estou esperando as respostas aqui só para a gente ter uma noção de como as pessoas pensam quanto a isso. Você vai participar do Hangout, é? É. Perfeito, ó. Silvana já matou a charada. Olha um pouquinho aqui que legal, gente. Imagina assim, ó. O pai está dirigindo com o filho do lado. Aí ele leva uma fechada de alguém. Ele olha dentro do carro e é uma mulher. Aí o pai olha e diz assim, tinha que ser mulher mesmo para fazer essa barbeiragem. Certo? Isso fica no inconsciente da criança. Um dia, essa criança manifesta que mulher não dirige bem. E aí vem alguém e fala assim, isso é preconceito. Não, não é preconceito. Pré-conceito, formado antes de qualquer coisa. Formado meio que por tirado do nada. Isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Existe um conceito formado subliminarmente, formado inconscientemente, talvez em uma infância mais remota, certo? Que se manifesta na vida adulta. Infelizmente, todas as formas como nós às vezes somos parciais, preconceituosos ou alguma coisa assim, alguém nos ensinou, certo? E aí eu diria para vocês que o racismo, o sexismo, que é outra forma de diferenciação, né? Racismo, diferenciação pelo sexo, né? O sexismo
racismo, a diferenciação pela raça, o sexismo, a diferenciação pelo sexo, a homofobia, que é a diferenciação pela opção sexual da pessoa, né? O antissemitismo contra os judeus, são muitas formas de diferenciação que a gente aprendeu, infelizmente, que parte da sociedade aprendeu e pratica, né? A misoginia, forma de diferenciação que a sociedade aprendeu e pratica, mas que atualmente estão, à medida do possível, existindo campanhas contra isso. As pessoas estão se conscientizando com relação a tudo isso e estão deixando de agir dessa forma. Mas existe uma forma de diferenciação que a gente ainda não aboliu do nosso mundo, chamada de especismo, que é onde, vocês vejam, no racismo, uma raça se sente superior à outra. No sexismo, um sexo se sente superior ao outro. Na homofobia, você tem uma opção sexual se achando mais correta do que outra opção sexual, certo? E no especismo, vocês têm uma raça se achando melhor do que a outra e se dando ao direito de abusar da outra espécie. Você tem, desculpem, no especismo você tem uma espécie se achando melhor do que a outra e se achando no direito de abusar da outra espécie. É um absurdo da mesma forma, tá? O ódio, gente, é algo aprendido. E isso leva a gente a pensar que, infelizmente, se ele é aprendido, foi ensinado por alguém, né? E qualquer forma de discriminação é filosoficamente absurda, inclusive o especismo, tá? Bom, nós não somos melhores ou piores do que qualquer outra espécie, nós só somos outra espécie. Somos todos terráqueos, né? Os animais todos, nós seres humanos, somos terráqueos, vivemos nesse planeta, certo? Bom, para fechar tudo isso, nosso bate-papo está quase chegando aqui ao fim. Eu espero que vocês estejam curtindo. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui para eu responder. O Monadier, eu concordo com o que a Silvana disse. Acho que os conceitos que criamos, os pré-concebidos, vieram a partir de outras pessoas que nos ensinaram exatamente a colocação como eu coloquei, né? A gente aprende, mesmo que de forma inconsciente e subliminar, eles são ensinados. A Vera colocou aqui, acho que é pré-conceito, né? E vale a pena assistir o filme do YouTube chamado Children See, Children Do. Exatamente. Aliás, eu acho que a educação, por exemplo, pelo que é visto, é muito mais forte do que a obrigação, do que a educação pelo que é falado. Aquela mãe, por exemplo, que fala palavrão todo dia, diz para o filho, mas não fale palavrão que é feio, filho. Isso não existe. A criança vai fazer o que ela vê, né? E o especismo chega ao ponto de acharmos que o planeta Terra será destruído por alguma catástrofe punitiva, né? Mas e os outros terráqueos? Pois é, eles vão ser todos prejudicados e já sofrem muito pelo nosso egoísmo, pela nossa burrice, da forma como a gente está tratando esse planeta aqui, né? Bom, continuando, só alguns absurdos que a gente acaba vivendo, né? Vai te faltar proteína, você vai ter anemia. É um absurdo que a gente, como vegetariano, escuta. Podem ter certeza, minha saúde nunca esteve melhor, tá? Outro absurdo. Aliás, eu faço uma bateria de exames gigante todos os anos. A única coisa que dá carência no meu organismo é vitamina D, porque eu pego pouco sol, tá? Outra coisa absurda, bullying com crianças vegetarianas. A criança está fazendo certo, está se alimentando melhor, está com uma saúde melhor, está tendo um comportamento mais ético do que as outras e está sendo sacaneada pelas outras, tá? Meu filho sofreu isso na escola,
certo? Outra coisa estranha. Associações absurdas, tipo assim, você é vegetariano. Perguntaram para o meu filho, olha um pouco, perguntaram para o meu filho, seu pai também é vegetariano? Meu pai é assim, mas ele é gay? Que coisa, gente. É um despropósito. É sem pé nem cabeça uma colocação dessa. Certo? Não tem nada a ver opção sexual com opção de comer ou não carne. Sou hétero, extremamente hétero. Fui casado 3 vezes. Né? Gosto tanto da opção hétero que 3 vezes fui casado. Só que sou vegetariano. E daí? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? Umas coisas que não tem pé nem cabeça. Monadier aqui diz, já vai acabar? Monadier, se vocês tiverem mais temas para a gente colocar, depois que eu encerrar, perguntas para eu responder, eu vou até onde vocês quiserem. Para mim tá ótimo ficar aqui. Tá? É um grande prazer para mim poder trabalhar essa temática com vocês. Bom, outra coisa que eu já ouvi que assim é de querer internar a pessoa. Mas o alface não sente dor também? Você não tem dó do alface? Gente, alface não tem sistema nervoso central, pelo amor de Deus. Né? Não se compara um mamífero, ou mesmo um peixe. Né? Os peixes, eles morrem por asfixia fora d'água. Certo? Então, a pessoa diz assim para mim, mas o peixe não sofre tanto. Como que não sofre tanto? Ele morre asfixiado. Ele não tem como respirar. Vão dizer para mim que ele não está sofrendo. Isso não tem cabimento, né? E sente que está morrendo. Sente a agonia de morrer, sabe? Outra coisa que me dizem, mas isso não é a cadeia alimentar? É a cadeia alimentar, sim. Você pode comer o que você quiser, inclusive 1000 porcarias que te fazem um mal absurdo, gigante, que são antiéticas. Tá ali, você pode comer. Você tem esse livre-arbítrio, você tem essa opção. Mas essa opção é razoável? Será que é decente, que é razoável comer essas coisas? Sabe? Então, eu acho que não tem sentido. Aqui, a Silvana diz, o Fábio podia montar algo ao vivo, um encontro. Então, Silvana, eu faço encontros de vários temas diferentes. Eu faço de medicina ayurvédica, faço de alimentação viva, crudivorismo, para explicar as bases do crudivorismo, faço de vegetarianismo, eu faço um banquete sensorial, que é muito legal, eu chamo ele de banquete de Shiva, onde as pessoas podem jantar vendadas, né, para aguçar todas as outras percepções, é uma coisa muito legal. E também tem um workshop sobre cozinha sustentável, com foco mais nessa questão da sustentabilidade. Né? A única dificuldade que nós teríamos é que acho que estamos um pouco distantes uns dos outros. Mas se vocês quiserem fazer, se propuserem a se locomover, a gente acha um lugar e vamos fazer. Seria um prazer imenso. Tá? Continuando. Eu queria dar uma mensagem final que uma amiga minha, chamada Ragna, ela escreveu uma vez no Face dela, e eu falei, puxa vida, isso daqui está tão apropriado, eu vou pegar esse texto e vou usar. Né? Então, vejam um pouquinho a forma como ela colocou o vegetarianismo. Né? Eu tenho que dar um tempinho até ele compartilhar a tela para mim, me mostrar a tela. Deixa só entrar aqui a tela para eu poder ver o que eu estou mostrando para vocês. Não comer carne significa muito mais para mim que uma simples defesa do meu organismo. É um gesto simbólico da minha vontade de viver em harmonia com a natureza. O homem precisa de um novo tipo de relação com a natureza, uma relação que seja de integração ao invés de domínio.
uma relação de pertencer a ela ao invés de possuí-la. Não comer carne simboliza respeito à vida universal. A Ragnar é uma pessoa muito doce, muito boa, e ela coloca as coisas dessa forma, e eu concordo plenamente com ela, sabe? Bom, essa seria uma mensagem final, mas eu vou deixar aqui aberto mais um tempo para ver se vocês têm perguntas para a gente compartilhar ideias, com todo prazer. Né? Vou contar também para vocês tem mais uma coisa para contar para vocês, né? A minha história pessoal, né? A minha história pessoal é a seguinte: até os 40 anos de idade, eu comi carne. Eu comia carne. Eu fiz formação em psicanálise, fiz formação em programação neurolinguística e em hipnose clínica. E tinha montado um instituto para trabalhar essa temática. A minha formação original, eu sou analista de sistemas, tenho MBA em gestão, né? Só que nesse momento eu fui fazer uma pós em biopsicologia. E quando eu fiz biopsicologia, que foi um curso que, graças a Deus, eu fiz, né? Foi presente mesmo. Eu aprendi o quanto isso era inadequado, sabe? E aí eu parei de comer carne. Só que eu tinha tido uma depressão de origem ansiosa aos 23 anos. E quando eu tive essa depressão, eu fui medicado. E fiquei por anos usando a medicação para conseguir dormir. Quando eu fiz a formação em biopsicologia, uma monja que fala 12 línguas, que é psicóloga pela Universidade de Harvard, é antropóloga pela Universidade de Harvard, ela me ensinou que, olha, você vai ter um equilíbrio dos seus neurotransmissores, neuroreceptores, se você passar a consumir alimentação orgânica e tirar a carne da sua vida. E foi o que eu fiz, sabem? 4 meses depois, eu não tomava mais nada. Eu fiquei dos 23 anos aos 40 anos de idade precisando de remédio para dormir. Faz 4 anos que eu não tomo nada, graças a Deus. E isso se deve ao vegetarianismo, certo? Minha saúde é ótima, eu não tenho dificuldade para controlar meu peso, meus exames são todos muito legais, tá? Então, olha, é fantástico, tá? Enquanto vocês podem perguntar o que quiserem, eu vou ver aqui mais alguns comentários. Infelizmente eu sou de Salvador, acho que seria impossível encontrar pessoalmente. Realmente uma pena, Monadir. Valeria a pena, porque os encontros pessoais são muito mais produtivos ainda, né? E dá pra gente degustar coisas, servir coisas, é muito legal. Aqui, muitas pessoas se curam de câncer e outras doenças após virarem vegetarianas, sem dúvida nenhuma, né? O Pokizumbi DS dizendo isso, sem dúvida nenhuma, se curam mesmo, né? O índice, por exemplo, gente, de câncer de intestino em vegetarianos é uma coisa quase que inexistente. Porque enquanto o intestino das outras pessoas tem que trabalhar de uma forma super árdua e em condições péssimas, recebendo muita toxina, sem a quantidade de fibra adequada, né? O intestino do vegetariano funciona, que é uma coisa maravilhosa, né? Ele não fica retendo toxina. Toxina é uma fábrica de doença, né? A Dora aqui está dizendo que biopsicologia é um divisor de águas na vida da gente. Dora, só quem fez entende, né, Dora? Só quem fez entende o que aquilo pode ser. Eu acho que, infelizmente, muitas pessoas subutilizam o conhecimento recebido, elas não introspectam o conhecimento recebido em biopsicologia. O curso de biopsicologia, eu vou deixar o link para vocês, é realmente o que a Dora colocou, um divisor de águas na vida da pessoa, né? Então,
Gente, com tudo isso, o que eu tento fazer é compartilhar com vocês os inúmeros benefícios que eu recebi dessa mudança no meu estilo de vida, tá? Por favor, perguntem o que vocês quiserem e a gente vai procurar responder à medida do possível. Enquanto isso, eu vou brincando com a Madu. Gente, minha casa é assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Atrás de mim, olha quem tá no cadeirão lá. Ó. Sentadinha no cadeirão, a Kali. Enquanto isso, a filha dela, a minha gordinha xodó, tá no meu colo. É muito bom. Olha aí. Isso daqui é uma... Temos mais coisas para conversar? Deixa eu ver aqui se já está. Bom, não temos aqui mais perguntas. Gente, então eu queria agradecer muito a vocês, a todos vocês. Não vou nem procurar nominar um a um aqui, mas agradecer muito a todos vocês. Foi um prazer imenso e eu vou procurar em breve marcar um outro hang-up onde a gente vai falar sobre a Ayurveda ou a gente vai falar sobre crudivorismo. Eu vou ainda decidir um tema bem legal para a gente. Tá bom? Dentro do que a gente aprende no biopsicologia e dentro da minha visão do mundo, quando a gente cumprimenta alguém, a gente faz o seguinte gesto. A gente faz assim com a mão e faz assim no peito. E a gente diz Namaskar. Namaskar significa o seguinte: a porção divina que habita em mim, na verdade significa assim: do fundo da minha mente, do fundo do meu coração, a porção divina que habita em mim saúda a porção divina que habita em você. Então, muito obrigado a todos vocês. Namaskar e boa noite. Tá? Muito obrigado. Tudo de bom para vocês, gente. Minha mãe aqui comentando que está muito bom, que foi bem colocado. E a Dora, depois desse curso, incorporei a prática de yoga e tenho muitos benefícios. É verdade, Dora. A yoga, a meditação e a alimentação. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês, gente. Boa noite. Tá? Boa noite. Tá? Obrigado. Logo marcamos outro hangout, sim, Munadier. Por favor, acompanha pela página no Facebook. Tá ok? Deixa eu passar. Eu não posso passar link, Monadier. Por favor, procura no Facebook TV Trivial Gourmet. Tá? Ó. E todos os hangups vão ser noticiados lá. Tá? Muito obrigado, gente. Boa noite e até a próxima.